Boa noite, pessoal. Hoje é uma aula diferente, é uma aula sem alunos presentes, por causa do problema que nós estamos enfrentando aí. Então a FEI está se adaptando a esse problema inédito que a gente está enfrentando, que é o problema aí do coronavírus. Mas as aulas continuam, mesmo que online, elas continuam. Então hoje eu resolvi gravar a aula e depois passar o link para cada um de vocês. Bom, o nosso último tópico, que eu dei uma ideia superficial do que era na aula passada, tem por título Critério de Estabilidade de Nyquist. Sobre o critério de estabilidade de Nyquist, sobre a origem desse critério, eu já expliquei tudo na aula passada, vocês devem lembrar. Hoje eu vou dar uma continuidade. Então esta é a primeira parte sobre critério de estabilidade de Nyquist, e na próxima aula eu darei a segunda parte do critério de estabilidade de Nyquist. Vamos começar então. Vocês sabem que um sistema em malha fechada com realimentação negativa tem, por função de transferência, esta função f de s dada por g de s sobre 1 mais g de s vezes h de s. Esta é a chamada função de transferência em malha fechada, ou simplesmente FTMF. Vocês sabem também, isso desde controle 1, que para que um sistema seja estável, a condição necessária e suficiente é que as raízes do polinômio do denominador da FTMF, chamadas de polos de malha fechada do sistema, tenham parte real negativa. Repito, para que o sistema seja considerado estável, todas as raízes do polinômio do denominador da FTMF, em outras palavras, todos os polos de malha fechada do sistema têm que ter parte real negativa. Isso garante o término da parte transitória da resposta. Caso o sistema tenha pelo menos um polo com parte real positiva, ele será imediatamente instável, que é o que nós não queremos. Então, a ideia de Nyquist foi a seguinte: visto que as raízes do polinômio 1 mais GH definem se o sistema é ou não estável, vamos isolar esta equação, que é a função, que é o denominador da FTMF do sistema. Exatamente esta equação, que eu chamei de B de S. Vocês sabem desde controle 1 que o denominador da FTMF tem um nome. É chamada de equação característica do sistema. Daqui saem os polos de malha fechada do sistema. Se todos tiverem parte real negativa, o sistema é estável. É simples. Bom, o problema é o seguinte: o sistema está aqui com o seu polinômio do denominador da FTMF, ou seja, com a sua equação característica isolada. Se eu calcular as raízes desse polinômio e observar a parte real, se todas forem negativas, estável. Se uma for positiva, instável com certeza. Então a ideia de Nyquist foi exatamente esta que eu coloquei na terceira coluna da lousa, que é esta figura. Esta figura nada mais é do que uma figura conhecida, que é uma semicircunferência, mas só que essa semicircunferência tem raio infinito. O que eu quero dizer para vocês é que Nyquist propõe uma semicircunferência de raio infinito situada no semiplano direito do plano complexo. Plano complexo é o que nós costumamos chamar de plano S, aqui na teoria. O eixo real é a parte real do polo, alfa. Eixo imaginário, J ômega D. E essa semicircunferência está cobrindo, já que ela tem raio infinito, todo o semiplano direito. Ora, o semiplano direito só tem
polos com parte real positiva. Então, este semiplano direito só possui polos instáveis. Obviamente, no semiplano esquerdo do plano complexo, eu só tenho polos com parte real negativa. Portanto, o semiplano esquerdo do plano complexo é o semiplano de estabilidade. No semiplano esquerdo, eu só tenho polos estáveis. Mas Nyquist resolveu cobrir com essa semicircunferência de raio infinito todo o semiplano direito. Vamos isolar aqui a equação característica B de S. B de S igual 1 mais G de S vezes H de S. Como eu falei anteriormente, as raízes dessa equação característica são os polos de malha fechada do sistema. Então veja, eu vou pegar um ponto qualquer deste contorno. Vou chamar o ponto de S1. Vou substituir o valor de S1 na equação característica do sistema. Então, nós vamos ter B de S1 igual a 1 mais G de S1 vezes H de S1. A gente pode ter duas situações aqui. Se B de S for igual a zero, o que significa? Implica que S1 é raiz de B de S e, portanto, é polo do sistema. S1 é igual a raiz de B de S, que é igual a polo do sistema. Veja, se S1 for polo do sistema, o sistema é instável, porque S1 tem parte real positiva. Agora, se B de S for diferente de zero, vocês sabem que as raízes de uma equação anulam a própria equação. Se B de S for igual a zero, diferente de zero, implica que S1 não é polo do sistema. Ótimo! S1 é uma raiz instável. Agora, a gente tem que fazer esse teste para todo o contorno. Então, se eu pegar todos os pontos do contorno e cada ponto, cada valor de S do contorno, eu substituir em B de S, e se esse B de S não der igual a zero, em nenhum caso, o sistema é estável. Se para algum valor de S desse contorno, B de S der zero, o sistema será instável com toda certeza. Então, Nyquist inicialmente propõe um teste. Só que é complicado você substituir todos esses pontos do contorno em B de S. Nós temos aqui infinitos pontos. Não é conveniente, não é comum, é quase que impossível fazer isso, analiticamente falando. Então, Nyquist propõe uma metodologia que ele desenvolveu, chamada critério de estabilidade de Nyquist, que na próxima aula eu vou descrever para vocês. Pessoal, vocês viram na aula anterior, que eu denominei de aula 1, que a equação característica do sistema, ou seja, B de S igual a 1 mais G de S vezes H de S, deu suporte, e deu muito suporte, para a ideia do Nyquist. E vocês viram que, no final da aula 1, cada ponto do contorno de Nyquist, cada ponto daquela semicircunferência de raio infinito, deveria ser substituído em B de S para testar se o B de S iria dar zero ou não. Se um valor de S extraído do contorno
de Nyquist, que é aquela semicircunferência de raio infinito, substituído em B de S, resultar em zero, significa que aquele ponto é um polo, é uma raiz da equação B de S, então é um polo de malha fechada do sistema. Portanto, o sistema será instável, porque todos os valores que eu tenho no contorno de Nyquist, naquela semicircunferência de raio infinito, situada no semiplano direito do plano complexo, todos aqueles valores são valores que representam polos instáveis. Muito bem. Então, a equação característica do sistema, ela deu um suporte para o desenvolvimento do critério de estabilidade de Nyquist. Então, vale a pena, nesse momento, eu abrir um parênteses para a gente descobrir quem, entre aspas, é B de S, de fato. Genericamente, B de S é o denominador da FTMF, ou seja, 1 mais G vezes H. 1 mais G de S vezes H de S. Mas vamos fazer uma suposição aqui. Suponha que nós temos esse sistema. Esse sistema aqui é um sistema em malha fechada com realimentação, feedback negativo. Set point, valor desejado, R de S, saída, C de S. No ramo de avanço, eu tenho G de S. No ramo de realimentação, eu tenho a função de transferência H de S. Vamos fazer uma imposição. Suponha que G de S seja um numerador em função do S de Laplace, N1 de S sobre D1 de S, e H de S, N2 de S sobre D2 de S. Vale a pena aqui eu fazer uma recordação para vocês. Vocês lembram de controle 1? Quando você se depara com uma função de transferência, as raízes do polinômio do numerador são chamadas de zeros. As raízes do polinômio do denominador são chamadas de polos. Então as raízes de N1 são zeros de G de S. Raízes de D1, polos de G de S. De forma análoga, você faz o mesmo raciocínio para H de S. Bom, desse diagrama eu vou extrair 3 equações. Somente 3. A primeira equação que eu vou extrair desse diagrama, que é a configuração básica de um sistema de controle. A primeira equação é a função de transferência em malha fechada. Vocês sabem de certo 1. Foi deduzido matematicamente que uma configuração desse tipo, realimentação negativa, produz uma função de transferência dada por esta fórmula: G de S sobre 1 mais G de S vezes H de S. Então, G sobre 1 mais GH é a FTMF desse sistema. Esta é a função de transferência em malha fechada desse sistema. Supondo que G seja N1 sobre D1 e H N2 sobre D2, substituindo em D de S, você vai encontrar esta função de transferência em malha fechada. Só fazer algumas continhas básicas. Qualquer aluno do ensino fundamental faria. Agora veja, essa é a primeira equação que eu extraí daquele diagrama, vou chamar de equação 1. Segunda equação que eu tiro do mesmo diagrama, a função de transferência em malha aberta. O que é a função de transferência em malha aberta? Bom, vamos abrir a malha aqui? Abrir a malha. A minha saída morre aqui. Ela não é realimentada. Ela para aqui. Então a função em malha aberta nada mais é do que G vezes H. Então, G de S vezes H de S é a função de transferência em malha aberta do sistema. Vou fechar a malha novamente. Sabendo-se que G é N1 sobre D1 e H N2 sobre D2, é imediato o cálculo da função de transferência em malha aberta. N1 vezes N2 sobre D1 vezes D2. Segunda equação, vou chamar de equação 2. E, equação 2. E a última equação que eu tiro daqui é a bendita equação característica do sistema
dada por 1 mais GH, que é o denominador da FDMF. Vou calcular. B de S é 1 mais GH, substituindo G de S, que é N1 sobre D1, e H de S, que é N2 de S sobre D2 de S. Nessa equação característica, eu vou obter a terceira e última equação, que é a equação característica do sistema, dada por este B de S. Observe, essa eu vou chamar de terceira equação. Vamos comparar as equações, mas antes, vamos revisar de novo aquela ideia de zeros e de polos. Olha para a função de transferência em malha fechada, equação 1. O numerador é um polinômio, o denominador é outro polinômio. Na equação 2, o numerador é um polinômio, o denominador é outro polinômio, e idem para a equação 3. Na equação 1, as raízes desse numerador, N1 de S vezes D2 de S, são chamadas de zeros de malha fechada. Porque estes zeros são oriundos da função de transferência em malha fechada. As raízes do polinômio do denominador são chamadas de polos de malha fechada, porque são as raízes do polinômio do denominador da função de transferência em malha fechada. De forma análoga, as raízes do numerador da equação 2, já que a equação 2 é função de transferência em malha aberta, as raízes do numerador da equação 2 são chamadas de zeros de malha aberta, e as raízes do denominador, polos de malha aberta. Na terceira equação, a terceira equação é a equação característica do sistema. As raízes do polinômio do numerador são chamadas de zeros da equação característica do sistema. E as raízes do polinômio do denominador são chamadas de polos da equação característica do sistema. Agora, compare a equação 3 com a equação 1. Qual é a semelhança? Observe que o numerador da equação 3, o numerador da equação característica do sistema, é um polinômio idêntico ao denominador da função de transferência em malha fechada. O que você conclui com isso? Que as raízes desse polinômio são iguais às raízes desse outro polinômio. Portanto, os zeros da equação característica do sistema, vou até escrever, zeros de B de S são iguais aos polos de malha fechada do sistema. Polos de malha fechada. Olha que interessante. Os zeros da equação característica do sistema são iguais aos polos de malha fechada do sistema. Outra comparação. Compare a equação 3 com a equação 2. Semelhança está no denominador. O denominador da equação 3, o denominador da equação característica é um polinômio idêntico ao denominador da função de transferência em malha aberta do sistema. Portanto, você pode concluir que os polos da equação característica do sistema, ou seja, polos de B de S, são iguais aos polos de malha aberta. Polos de malha aberta do sistema. Essa é a característica primordial da equação característica do sistema. Resumindo, os zeros da equação característica do sistema, na verdade, são polos de malha fechada. E os polos da equação característica do sistema, na verdade, são polos de malha aberta. Eu tenho polos em cima e polos embaixo. Em cima são os polos de malha fechada. Embaixo, no denominador, os polos de malha aberta.